Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo, então, é para nós corrigirmos as atividades que foram enviadas para vocês nas últimas aulas e é muito importante, então, que vocês estejam aí com o livro de vocês, com o caderno e que vocês observem essa correção, prestem atenção na explicação e façam a correção, tá? Eu coloquei aqui algumas sugestões de correção. Analisem, observem. Se tiver parecido com o que vocês têm aí no caderno, no livro de vocês, ok. Se achar que pode completar um pouquinho, completem. Se tiver errado, se não conseguiu fazer, pausa o vídeo, anota a resposta, tá? Mas não deixem de ter essa correção certinha no caderno de vocês, no livro de vocês, tá? É bem importante para a continuidade dos estudos de vocês, tá bom? Então, essa correção eu vou fazer com vocês e vou explicar também alguns pontos principais. Não vou fazer uma leitura fiel aqui das respostas, mas vou explicar mais ou menos o contexto delas, tá? O conteúdo que elas apresentam para vocês compreenderem esse conteúdo aqui sobre a igreja medieval, tá? Então, nós vamos começar com a correção das atividades lá do livro que vocês fizeram, na página 99, que falava assim: qual o papel da igreja no contexto medieval europeu? Então, nós já conversamos sobre isso em outras oportunidades, né? Mas a Igreja Católica, aqui quando eu falo igreja, eu tô falando da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica Romana, que vocês sabem que tem um ortodoxa também, mas falando aqui em Europa, nós falamos principalmente da romana, a ortodoxa é mais lá pro lado da Ásia já, tá? Então, Europa, Igreja Católica Romana. A igreja, então, ela era concentrava o maior poder na Idade Média, poder tanto político quanto econômico, tá? Como eu falo aqui, o poder espiritual e o poder temporal. E o poder temporal é essas coisas, né, políticas e econômicas. Enquanto o poder espiritual aí entra na parte da fé. Não existia assim uma gama de religiões como a gente vê hoje, né, que existem várias religiões dentro do próprio cristianismo. As religiões protestantes, evangélicas, elas só vão surgir lá no início da Idade Moderna. Então aqui nós estamos falando de uma igreja católica que monopolizava a crença das pessoas, tá? E além de ter esse poder espiritual, ela ainda controlava a política e a economia, como eu falei antes. Ela apoiava então o feudalismo e ela dizia, ela apoiava a exploração dos servos, né? Que os nobres explorassem os servos, porque ela dizia que naquela época, né? Ela dizia que as pessoas, então, elas vinham para esse mundo, elas nasciam de certa forma já determinadas a passar por isso, né? Então, se um servo ele trabalhava como servo é porque ele era considerado inferior ao seu senhor, ao nobre, né? Então, por isso que eles não viam com maus olhos essa exploração. Só que a Igreja Católica, por ser muito poderosa e com um pouco de receio de perder esse poder, ela acabou se tornando também muito autoritária, como fala aqui, né? Então, ela não respeitava a liberdade de escolha. Eu não quero seguir a Igreja Católica, eu quero seguir uma outra coisa que eu acredito. Não dava, a igreja punia, existiam formas de punir as pessoas que eram consideradas inimigas da Igreja Católica ou que eram contra a Igreja Católica, tá? Então, não existia essa opção de quero ou não quero. Porque a igreja, por ter esse poder, ela acabava se tornando também um órgão, um organismo extremamente autoritário. E a igreja, é importante lembrar que ela tinha o monopólio, a exclusividade cultural. Então, todas as manifestações culturais da época, elas também giravam em torno da Igreja Católica. Então, a música era música sacra, as pinturas eram imagens religiosas, cenas bíblicas, o estudo nas universidades, as primeiras universidades surgiram na Idade Média e o estudo era voltado para a teologia, para a religião, tá? Então, a Igreja Católica ela dominava, ela monopolizava também a parte cultural.
E o poder econômico que ela tinha, nós já falamos lá no feudalismo também, que ela tinha esse poder econômico, porque ela cobrava muitos impostos, né? Ela arrecadava muitos impostos, então isso ia arrecadando riquezas, e muitos clérigos, muitos membros do clero eram senhores feudais, e quando esses membros do clero morriam, o feudo que ele tinha passava automaticamente para a igreja. Então a igreja, ela era proprietária na Idade Média de cerca de 1/3 de todas as terras cultiváveis da Europa, das terras férteis da Europa, em uma época em que a terra era sinônimo de riqueza. Então, se você possuía terras, você era rico, e a igreja possuía terras. Então, vocês já podem imaginar. E como eles tinham essa riqueza, eles também tinham um poder político. Em uma época que os reis perderam a sua força, que o poder estava concentrado nos senhores feudais, a igreja funcionava assim como um organizador de toda essa sociedade, de toda esse poder descentralizado que existia na Europa nessa época, tá? A segunda pergunta, então, caracterize as divisões do clero católico. O clero, ele era dividido em alto clero e baixo clero, tá? Os próprios nomes aí, eles já dão a entender um pouquinho. Ah, uma coisa, pessoal, quando vocês falam sobre o clero, as pessoas que fazem parte do clero, elas são chamadas de clérigos. Clérigos. Então, não existe falar os cleros, tá? É algo bem normal de que a gente fala, tá? Mas não é correto. Eu não posso falar os cleros. Eu falo clérigos. É o clero, porque o clero são os membros da Igreja Católica. O clero é formado pelos clérigos, tá? Então, os clérigos, eles eram divididos em duas ordens. O alto clero e o baixo clero, que o próprio nome já dá a entender um pouquinho o que é. O alto clero, então, era, sei lá, o Papa, por exemplo. Papa, bispos, esses caras fazem parte do alto clero, que eram os caras que tinham poder de verdade, os caras que eram ricos de verdade e que administravam a Igreja Católica e o poder político e o poder econômico e eram os responsáveis pela manutenção da doutrina, como eu coloquei aqui na resposta, né? Colocar as diretrizes do que era certo, do que não era certo, do que era aceito e do que não era aceito pela igreja. Enquanto o baixo clero, então, era formado por padres, monges, pessoas assim com menos importância dentro da Igreja Católica, que tinham um contato mais próximo com a população, que faziam missas, que rezavam missas, que faziam trabalhos braçais também. Grande parte do baixo clero também era analfabeta, eles reproduziam só o que era ensinado para eles, assim. Essa parte do baixo clero, apesar de ter alguns privilégios, né, de ser melhor do que os camponeses, por exemplo, não era muito rico, assim, e não tinha grandes privilégios se comparados, por exemplo, com o alto clero. A questão número 3, então, identifique a estrutura hierárquica da igreja. Como é que funcionava, então, né, dentro do alto clero, do baixo clero, quais eram os cargos da igreja e como é que esses cargos, o que cada cargo desses fazia, o que cada pessoa dessas fazia. Então, estrutura hierárquica é, por exemplo, sei lá, na escola, por exemplo, né? A gente tem o diretor, o secretário, o professor. Né? Numa empresa tem o presidente, depois tem o diretor, depois tem o funcionário, né? E assim por diante. Então, como é que funcionava a igreja, né? Então, ela era formada por alguns administradores, né? Que era, então, o Papa. O Papa, vocês sabem que ele fica lá no Vaticano, né? E que ele administra toda a Igreja Católica Mundial. Ele é o representante máximo, assim. Ele é como se fosse o presidente da empresa, o diretor da escola, né? Ele é o que comanda toda a Igreja Católica no mundo todo, tá? Depois tem, então, os arcebispos, que comandam grandes espaços, grandes dioceses, né, que são chamadas de arquidioceses. Então, como se fosse, sei lá, tem o Papa que cuida do todo, né? Aí tem o arcebispo que comanda um pouquinho menos. Aí, então, os arcebispos já comandam uma parte um pouquinho menor, né? E
Depois tem os bispos, que dirigem uma diocese. Então, dentro da arquidiocese, tem uma diocese comandada pelo bispo. E dentro da diocese tem a paróquia, que aí é o padre. Então, é do maior para o menor. O papa, o arcebispo, o bispo e o padre. Porque é o mundo todo, aí as arquidioceses, as dioceses e as paróquias. E a última pergunta da página 99, analisa a interferência da igreja nos processos políticos europeus. Se a igreja ela tinha esse poder econômico, ela também tinha poder político e ela interferia nesses processos políticos da Europa. Então, ela era uma parte desse sistema feudal e uma parte importantíssima. Nós vimos lá na pirâmide social do feudalismo que o clero estava no topo, né? Era o clero, a nobreza e os servos, os camponeses por último. Então, se o clero estava no topo, significa que ela também tinha um grande poder político. Então, interferia em todos os assuntos da época. Lembra que eu falei que a igreja tinha um monopólio, tinha exclusividade, assim, da cultura, mas não só da cultura, como de vários outros aspectos. Por exemplo, as guerras, tá? Então, em muitos lugares, membros da igreja, especialmente os membros do alto clero, ocupavam cargos de governo, eram donos de feudos e juntavam o título religioso com o título de nobre. E então, o clero estava no topo, a nobreza vinha logo depois. E quando você era clérigo e nobre ao mesmo tempo, aí você era o cara. Então, lembrando que cada senhor feudal, ele era uma espécie de rei dentro do seu feudo, né? Então, se o senhor feudal é uma espécie de rei em seu feudo, muitos clérigos funcionavam como uma figura do rei também. Então, a Igreja Católica, assim, era poderosíssima durante a Idade Média. Os nobres tinham poder? Tinham. Os reis tinham poder? Se eles fossem senhores feudais, eles tinham poder. Mas, comparado com a Igreja Católica, não tem. Tá? Era a instituição mais poderosa da era medieval.